Agora, nós não temos mais o que fazer. Eu vou levar você até os discípulos, porque eu tenho certeza que você vai ser curado. E eu fico imaginando a situação daquele pai. Os discípulos ora, e o filho a mesma coisa. Nada já aconteceu milagre. Eu acredito na decepção dele. Fala, poxa vida, trouxe meu filho na igreja, eu vim na igreja trazer pessoas, ou seja, eu estou aqui na igreja e meu milagre não acontece. O que está faltando? Por que não está acontecendo? A irmã já orou, o irmão orou, já pediu oração, já fez, já aconteceu. Mas o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui para Ele falar com você. Olha, por que você está sofrendo ainda? Por quê? O que é o seu problema? Será que você já contou para quem pode resolver ele? Será que você já falou, olha Senhor, eu quero te convidar hoje. Hoje eu quero te convidar, Senhor, e quero te falar que há muito tempo eu estou sofrendo, há muito tempo, Senhor, e ninguém pode resolver o meu problema. Mas nessa noite alguém pregou em Vila Dinamarca que o Senhor tem solução para o meu problema. Que o Senhor não quer que eu sofra mais desse problema, que o Senhor tem vitória, porque eu tenho certeza de uma coisa, que quando o Senhor chega na minha causa, quando Ele chega na sua causa, quando você convida Ele, fala, Senhor, olha, isso aqui não é meu, mas isso aqui é seu, e eu sei que o Senhor pode mudar. Ele faz, porque Ele permanece o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. E nessa noite Ele está te perguntando, olha, quer continuar sofrendo? A opção é sua. Ele te pergunta, até quando? Ele quer dar basta. Agora depende de você crer, porque nós temos tido o hábito de vir para a igreja. A gente entra por tempo, mas nós esquecemos que é alguém no templo que escuta o nosso clamor, que escuta a nossa oração e que quer nos abençoar. Ele quer mudar a nossa história. Só que nós esquecemos. Nós louvamos, as irmãs louvam. Escuta, adore mesmo em minha luta. Além de contemplar você, Ele te escuta. Aí eu te pergunto, até quando sofrereis? Aí Ele diz, o segredo, glorifica, exalta o Deus que não te esquece. Ele não me esquece, Ele não te esquece, Ele sabe quem é você. Só que tem hora que Ele precisa ouvir a tua voz, você falando, Senhor, eu preciso de um milagre. Os irmãos louvaram. Eu não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Muda, Senhor, a minha vida. Muda, Senhor, a minha sorte. Eu preciso de um milagre. Só que nós fazemos o quê? Eu preciso de um milagre. E canta os irmãos que estão cantando, mas não canta para o Deus que muda história. A gente não louva para o Deus que muda a vida. A gente não louva acreditando que hoje pode ser o dia do meu milagre. Eu sempre venho para a igreja e falo isso. E eu sei que pode acontecer no meio de irmãos saírem e amanhã o problema está lá. Porque tem coisas na nossa vida que é deserto, porque Deus quer nos ensinar. Então tem prova que a gente passa um certo tempo, porque a gente precisa aprender algo nessa prova. Mas todo dia que eu venho para a casa do Senhor, eu falo, Deus, eu tenho certeza que hoje é a noite do meu milagre. Aleluia. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está fazendo milagre, porque a Bíblia me garante que aonde Jesus passava, milagre
onde o Senhor passava, algo diferente acontecia. E aqui não é diferente. Isso é, se você acredita que Ele está aqui, você consegue acreditar que Ele está aqui. Que a igreja de Vila de Manata não é só essas paredes, mas é um Deus que faz milagre aqui. Você consegue acreditar nisso? Que Ele nessa noite Ele quer mudar a tua história. Ele quer verdadeiramente mudar a sua vida. Essa depressão, essa angústia, esse problema lá no teu irmão. Eu sirvo e acredito piamente no Deus do impossível. Eu acredito. A Lu estava contando testemunho. E o último dia que nós chegamos lá, vocês sabem que eu sou meio viúva. E ela, meu marido chegou e foi embora, ele vai embora, ele vai embora. Olha essa mulher capa, que é bonita, até se já for pra mim. Quem vê ela hoje, eu não imagino esse cara. Horrível. Não adiantou de nada, não resolveu nada. Eu levei pra cara dela e falei, irmã, é o seguinte, então nós vamos morar diferente. Se ela não quer esse marido, não quer Vitória, nós vamos morar agora. Jesus, ela não quer. Acabou. E está resolvido. Aí esse mulher, então nós vamos morar. E Deus vai te dar vitória. Mas você precisa crer que se Deus trouxe, Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada que não seja completo. Seu sacrifício não é em vão. Sua vinda aqui não é em vão. Nada é em vão na presença de Deus. Tudo que nós fazemos, diz a Bíblia, eu acredito porque diz ela, há um memorial diante de Deus. E nesse memorial está tudo anotado. Então creia que tudo que você faz diante de Deus, nada é em vão. Se seu milagre ainda não chegou, não desista dele. Aleluia. Não desista. Aquele homem que falou, meu filho, vamos embora. Eu sabia, porque tem um monte de crente achando que Jesus é enrolação, é enganação, é perda de tempo, que não acontece, que não faz. Irmão, deixa eu falar. Tem um monte de não adianta, não vai acontecer. Nós chegamos aqui uma profeta, e ela falou, ela é a profeta, e falou que não acreditava em profecia. E ela falou para ela, isso é tudo besteira. Meu marido foi embora e ele até hoje não voltou. Então isso é tudo besteira. Seu marido também não vai voltar. Só que existe um problema, irmão. Quem falou? Se foi eu que falar da minha carne, irmão, esquece. Mas se Deus falou, se Deus te prometeu, eu quero ver não acontecer. Se Deus te prometeu, agora o que precisa é a gente saber, Senhor, isso ainda não aconteceu. Tem um hino que canta, Deus está me ensinando a confiar. Deus está me ensinando a crescer. Deus está me ensinando a ter experiência. Deus está me ensinando que o mesmo que fez lá no passado, Ele permanece fazendo agora. Ele permanece o mesmo. Tem coisa que na minha vida ainda não chegou, porque Ele sabe que não vai ser bom. Nós louvamos aquele hino, eu gosto demais, porque diz, se Ele não quiser, Ele permanece trabalhando a seu favor, porque nós temos um Deus que Ele não cansa de trabalhar pela minha causa e nem pela sua causa. Ele não cansa de fazer milagres. É que nós queremos ver com nossos olhos. Olha, isso aqui é milagre. O que nós não vemos, mudança de caráter, mudança de vida,
se aproximar mais de Deus, ter vida com Deus. Esse tipo de milagre a igreja não quer. Não quer mudar. Não quer. Então isso não é milagre. Nós temos vivido um tempo que milagre é casa, é um emprego que Deus abriu a porta para o irmão Renato, é meu filho está bem sucedido. É milagre para nós, hoje em dia é só visível, mas tem coisa que Deus permite, porque Ele quer que eu não fique aqui com todos os meus bens materiais. Ele quer que eu me encontre com Ele nos ares, e para isso precisa mudar a minha vida. Isso é milagre. Então por isso que tem milagre. Talvez se Deus desse o esposo da Lu uma semana, a Lu não ia se converter, mas Deus permitiu. Cada dia ela conhecendo Jesus que faz, cada dia ela conhecendo Deus que operava, cada dia ela vendo Deus que fazia milagres. Por isso hoje ela está aqui, por isso hoje eu estou aqui, por isso hoje você está aqui, porque você sabe que você serve um Deus que muda história. E voltando para a palavra, aquele moço podia ter falado: filho, embora, perca de tudo, poxa vida, vamos embora do seu problema. Mas diz a Bíblia que Jesus chegou. Jesus chegou. Ele viu aquele movimento, viu aquela confusão. Jesus foi muito sério. E ele falou: olha, eu trouxe meu filho, mas infelizmente ele continua endemoniado. Aí o Senhor perguntou para o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Irmãos, e eu sei porque o meu Deus está me falando que tem crente aqui no nosso meio que tem problemas. Você já até desistiu de orar. Você já até desacreditou. Você falou: olha, Deus não quer fazer. Isso daí é meu espinho na cara. Porque nós estamos com a mania, e eu tenho ouvido um monte de crente ultimamente, está sofrendo. É um espinho na cara. Deus deixou eu com esse problema porque irmãos, lê Bíblia. Aprende a Bíblia. Paulo deixou bem claro por que era o espinho dele. Para de arrumar desculpa para sua falta de fé. Para de arrumar desculpa para sua falta de incredulidade. Para de arrumar desculpa porque você não tem mais força para orar. Mas nessa noite meu Deus te convida a você buscar a face dele novamente, a você acreditar naquele Deus que outrora fez milagre na sua vida. Ele te convida nessa noite, te fala, segundo o hino que os adolescentes cantou: eu estou aqui, fiz milagre no passado e faço milagre hoje. Aleluia. Aí eu paro para te perguntar agora: você está aqui nessa noite por quê? Porque algum dia na sua vida Deus fez milagre na sua vida. É por isso que a gente crê, Morena. Não tem quem está aqui dentro que Deus nunca fez nada por você. Você está aqui porque Deus já fez milagre. E você sabe que o dono da bênção ele está aqui. Você sabe que quem pode te abençoar, mesmo você cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de incredulidade, mas você veio nessa noite aqui porque você sabe que o Deus que faz milagre, ele está aqui. Aleluia. E ele te perguntou: olha, você quer continuar sofrendo? Desde a infância, muito tempo.
aproveitar hoje essa oportunidade. Enquanto eu ministro, vai falando para ele: Senhor, de fato, faz muito tempo que esse problema me persegue, faz muito tempo que essa enfermidade está alojada aqui no meu corpo, faz muito tempo que eu não consigo perdoar, faz muito tempo que eu não consigo voltar atrás, faz muito tempo, Deus, que o meu casamento está acabado, faz muito tempo, Deus, que os meus filhos estão de mão de mim, mas nessa noite eu quero renovação, nessa noite eu quero que tudo mude na minha vida. Faz muito tempo que eu já nem acredito mais que o Senhor faz, mas eu te louvo porque eu vim aqui nessa noite e eu estou escutando o Senhor falar que o Senhor continua fazendo milagre. Então esse problema, Deus, eu vou testificar que o Senhor vai mudar. Aleluia! Aleluia! Faz muito tempo. O problema é que a gente tem uma mania de achar que Deus está lá, muito longe, e nós estamos aqui, quando na verdade, mocidade, aonde eu vou é que ele é meu esposo, onde eu vou ele vai comigo, aonde eu vou ele vai comigo, aonde eu vou ele está comigo, não importa aonde eu vou ele está comigo. Aleluia! Ele está comigo. Aí a gente esquece, muitas das vezes, da nossa casa, de voltar para Ele. Esquece muitas das vezes no nosso carro de contar para Ele. Esquece muitas das vezes no nosso emprego de falar com Ele. Esquece muitas das vezes quando nós estamos com os amigos de falar para Ele. Nós esquecemos e achamos que só aqui resolve. Mas creia nisso, que Ele está com você em qualquer lugar. Não perca tempo de falar com esse Deus. Eu mesmo deixo o texto em dia. Imagina, vocês o texto assim. Imagine Deus, ainda bem que era Deus. E é misericordioso, bondoso, grandioso, aleluia. Renato inventou que ia trabalhar na Rossete. E ficou. Se humilhava para um, se humilhava para um, se humilhava para um. E cismou com um amigo dele lá, falando que a mãe para ele lá. Chegou na sexta-feira, isso desde a segunda ele começou a morar. Ele chegou na sexta, eu falei: Renato, a gente tem um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza. O tempo que você está se humilhando para o homem, se você tivesse dobrado o seu joelho, essa porta já teria se aberto. Nós vamos orar hoje. E Deus vai abrir a porta aonde Ele quiser. A única coisa que eu peço para Deus é que eu só quero um convênio e uma cesta. O salário pode ser o quanto for, a gente precisa de dinheiro como todo mundo, né? A gente trabalha muito, então para nós que a gente ganha é suficiente. Eu falei: o salário tudo bem, mas eu quero a cesta igual a do Lucas e o convênio. E dobramos o joelho à noite orando. Eu falei: Jesus, chega desse homem ficar se humilhando. Abre uma porta para ele. Irmãos, olha, eu não sei você, mas todo dia que eu venho aqui na igreja, eu acredito tanto no que Deus fala. Mas eu creio tanto no que Deus está falando. Todo culto eu estarei falando: eu sei que é verdade. A gente foi embora sexta, sábado, no domingo, quando nós chegamos em casa, o telefone tocou. Meu irmão, olha, o Renato nem mandou currículo para lá, nem pensava lá, nem era dele a peça, era de outra pessoa. Mas quando Deus quer te abençoar, não que Ele tira do outro, Ele faz o outro não querer para você ser abençoado. Manda o Renato 9 horas e lá na Ambeca. Tá bom. Já velhinho, minha marido está 44 anos, a mais 20. Quando chegou na segunda, aquele homem já estava esperando ele.
Sabia até o nome, como que não sei quando não. Porque meu cunhado não sabe o nome do Renato Completo. Como sabe? Só Deus fez isso. Já fez tudo, já fez os exames, fez tudo. Na segunda-feira ele estava trabalhando com tudo que eu pedi a Deus. Porque Deus, irmãos, a gente volta. Ele está comigo, aonde quer que eu vá, uma cidade de Cantarim, e a gente esquece. Mas Ele está comigo, Ele está com você. Começa a acreditar que Deus te escuta. Começa a acreditar que Ele está te vendo. Começa a acreditar que Ele te conhece. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe a tua causa, Ele sabe a tua dificuldade. Mas confessa para Ele, porque Ele sabia que o Renato precisava de emprego, sabia? Mas o Renato não queria, não. O Renato queria acreditar no tal de Cláudio, Cárcel, queria acreditar nesse homem. E é o que a gente faz muitas das vezes. Queremos acreditar que alguém está com o nosso milagre, que alguém pode nos abençoar. E ninguém pode, mas Cristo pode. Aleluia! E aí ele vem, Senhor, aleluia! e fala que o tempo está acabando. Diz bem assim, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor, ajuda-me, incredulidade. Mas quando ele disse isso, eu creio, Senhor, eu imagino o pai daquele menino, fez: creio, aqui. Todo mundo já orou. Mas eu vou crer. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, lá no finalzinho, mas Jesus, tomando pela mão, porque eles achavam que o menino tinha morrido, Jesus, tomando pela mão, ergueu. E ele se levantou. Irmãos, eu não sou igual pregador de noite, eu não consigo gritar. Desde que eu aprendi a dar aula, depois que eu fui pregar, nunca mais consegui ser pentecostal nem isso. Eu sou pentecostal também que na vigia, mas para pregar eu consigo gritar, para te emocionar. Mas eu consigo acreditar no poder da palavra. Aleluia! Aleluia! Ele tomou, olha, irmãos, presta atenção. Todos acharam, como todos têm achado nessa noite, que você, por você não acreditar mais, por você achar que não tem mais solução, morreu. Mas Jesus, só que ele nos diz nessa noite, ele tomou pela mão, ergueu, levantou. Irmãos, isso, como diz as crianças que a gente traz, é muito forte. Porque imagina, Patrícia, você nessa noite, como você está, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais solução, achando que não tem mais jeito. Você acreditar no poder dessa palavra, porque não é minha, mas você acreditar no poder dessa palavra, sair hoje à noite daqui e amanhã você ter posse do seu lar. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer isso na vida de alguns crentes aqui nessa noite, porque a palavra não vem em vão. Ele tão somente Ele quer que você fala para esse Senhor: faz tempo, mas eu vou acreditar que o Senhor vai me tomar pela mão. Eu vou acreditar porque a Bíblia diz lá em Isaías que é Ele que nos toma pela mão, é Ele que nos diz: olha, não temas, é Ele que diz: olha, agindo eu, quem impedirá? Querendo fazer, Ele faz, Ele opera, Ele muda, Ele transforma.
frente ao altar. O que falta é você falar: Senhor, eu entrego nessa noite tudo em tuas mãos. Eu cansei, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais, mesmo que a minha pouca fé, eu vou acreditar no milagre